Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Começou o Rio Pro, a nona etapa do CT na temporada, a etapa que acontece no Brasil, etapa do Elite, nas águas brasileiras, Rio de Janeiro, cidade de Saquarema, Ponte de Itaúna é o palco. E o primeiro dia, domingão de praia lotada, como já era esperado, sol e muitas baterias. Primeira fase dos homens é a primeira das mulheres e também a repescagem das mulheres. Inclusive, a líder do ranking caiu para a convidada da etapa peruana, Arena Vargas. Pois é, galera, a Caitlin também caiu, cara. A Caitlin caiu para a Luana Silva. A Caitlin é a terceira no ranking e a segunda colocada pegou muito a Mole Pico, passou passando. E entre os homens, a gente tem aí 4 brasileiros que avançaram. 4? Foi o Miguel, foi... Bom, vou botar a galera aqui. Tiagão do meu lado aqui vai me ajudar. Shaper da Surfboards, Thiago Basto Suinca. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Matias? Como é que tá? Salve, Chalita, Everton. Boa. Thiago, já me ajuda aí, cara. Foi o Filipinho, foi o Miguel. E o Ítalo. Felipe, foram os Miguel, 3 homens. Isso, e a Tatiana e a Luana que avançaram. Então não foram 4 homens, foram 3 homens. Na repescagem, né? Isso, boa. Chalita estava lá. Vou botar o Chalita na parte superior da tela, né? Sem piadinha hoje. Vamos lá, Chalita. Tudo bem, galera? Tudo certo? Pô, maneiro te receber aí, Thiago. Maior prazer. O Everton, pô, também maneiraço. Valeu, Matias. Vamos nessa. Tava lá, tava alucinante o evento. O fundo tá incrível, como o Matias mostrou nesses dias todos aí, né? Com os ao vivos que ele transmitiu de lá. E é isso, cidade ferveu ontem, fim de semana, ferveu como nunca antes. Itaúna, cara, absurdamente, parecia um formigueiro, nunca vi recorde na história de Itaúna. Mó galera, cara, o campeonato vai ser maneiro, o fundo tá bom, acho que vai ter show de surf, já rolaram, né, algumas baterias, como a gente vai comentar, mas eu acho que o resto do campeonato também promete. Boa, vou até colocar as imagens aqui do público. Tá indo para lá amanhã, né, Thiago? Amanhã. Temos que acompanhar as baterias ali a partir de quarta, pelo que eu vi na previsão boa, né? Sim, pois é. E tá lá com o teu atleta Peterson Crisanto. Boa sorte. Obrigado. Vai precisar de sorte também, né? Pedreira já. Pois é, cara. Tem água ali no Elimination Round, então... Pra cima, vambora. Bateria boa. Agora o Thiago não, o Everton do meu lado aqui, direto de Ubatuba. Beleza, Everton? Salve, galera. Matias, Thiago TBS, prazer receber você aí, meu brother, muito conhecimento, tá trabalhando com atletas de alto nível aí, né, além do Peterson, Ryan Kainala, nosso conterrâneo aqui, vale citar, um trabalho aí incrível que vocês estão fazendo, né, o Ryan evoluiu bastante com as suas pranchas, Chalita, meu truta. E faltou só o Robalinho, mas o Robalinho está comprometido lá num evento também, né? Foi para a Califórnia, com a nova geração lá de Maui, mas vai ser lembrado aqui, meu brother. E é isso aí, altas ondas, né? Previsão aí de um swell grande, consistente, e a gente espera aí que encaixe aí na bancada, né? A gente estava até falando, o grande destaque desse primeiro dia de ações aí foi o backwash, né? A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esse tema aí de Saquarema. Pois é, vou começar com o Thiago, nosso convidado aí, nosso parceiro no Surf TV. Como o Everton já colocou, né, a gente estava falando do backwash, né? E, enfim, eu passei 14 dias lá, 4 dias assim, o mar ficou, cara, gigante mesmo, mas assim, insurfável, né? E aí, na sexta-feira, anterior à sexta, que era um dia antes da abertura da janela, o mar começou a acertar e ficou com um bom tamanho, cara. E, enfim, me chamou a atenção porque nesses dias a ondulação estava mais de sudeste e não tinha esse balanço todo. E aí eu fui perguntar ao Arthur Máximo, né, local, que pega pra caramba lá, né, sobre isso. E, enfim, ele falou, né, que realmente esse swell inclinado de sudoeste, ele acaba gerando isso. E o Thiago tem uma visão boa disso, né, Thiago? Sim, eu já tive algumas vezes em Saquarema, tenho amigos lá, e quando tem oportunidade, como eu estou indo amanhã ali de acompanhar os atletas, tá nos eventos,
E aí você fica o dia inteiro na praia, observando mesmo o mar, entendendo, né, cada momento de bateria. E eu percebi que ele acumula essa energia, quando o swell começa a acumular essa energia no canto ali no canal, ela fica um tempo acumulando e de repente essa energia não tem para onde dissipar, e aí que ela vem de frente para o Porte de Itaúna ali mesmo, criando esse backwash. Então é muita força d'água ali, eu acho que é muito comparado ao Havaí, assim, poucos lugares do Brasil hoje tem essa movimentação de água, essa energia que Saquarema recebe ali de ondulação, né? Pois é, Thiago, até sobre esse assunto, né, a gente assim, recebe mensagens de gente do Brasil inteiro e vários tipos de mensagens, e tem uma galera que fala que Saquarema tem mais valor, tem mais carinho, mais amor do que merece, que a onda não é aquilo tudo e tal. E assim, lógico que eu respeito a opinião de todo mundo, mas o que eu tento dizer para eles assim, que, cara, Saquarema é diferente, brother. Saquarema é diferente. Eu moro no Rio, pertinho ali de Saquarema, e, cara, todas as vezes que eu saio do Rio e chego lá, é diferente. É diferente, cara. Quero saber a tua opinião em relação a isso, Thiago. Você que está aí no Paraná e está sempre rodando pelo sul do Brasil com frequência. Sim, cara, Saquarema é diferente de tudo. Acho que comparado aqui no Brasil, talvez Fernando de Noronha em algumas condições, assim, mas de energia de onda, como recebe ondulação e como segura ondulação forte, eu acho que Saquarema aí fica à frente de todos os lugares. Essa questão de ter backwash, às vezes a onda não está boa, acho que é variáveis da natureza, em todo lugar tem. Aqui no sul tem altas ondas em vários picos, mas tem seus dias. Assim como Saquarema tem seus dias, né? E eu acho que vale muito a etapa ser em Saquarema, porque Saquarema em seus dias, daí não tem onda igual no Brasil, assim, para a realização do campeonato de surf. Pois é, né? E Xalita, enfim, falei já que eu estava lá em Saquarema já há muito tempo, e assim, na sexta e no sábado rolaram altas ondas. Essa onda é do Ian Guimarães, né? Isso foi no sábado, cara. Entendeu? Mas aí já o swell já era de sul-sudeste, não de sul-sudoeste como está agora. Fica mais cara, limpo, assim, né? Altas ondas, cara. E esse backwash eu não vi, simplesmente. Entendeu? Olha o nível da onda, cara. E assim, queria muito que a gente tivesse tido mais atletas do CT treinando nesse tipo de condição e, claro, competindo também, né? Uhum. Mas, Xalita, como é que você viu esse primeiro dia de competição ali na questão da qualidade das ondas do mar? Para falar a verdade, eu não gostei muito do primeiro dia de competição em relação às ondas, cara, porque apesar do banco estar bom, o fundo, né, tá bem certinho para ondulação de sudeste, né? Tá muito melhor para ondulação de sul-sudeste. Não tá tão bom para ondulação de sudoeste. Por quê? As direitas estão um pouquinho mais deitadas. A gente viu muito poucos surfistas fazendo suas notas indo para a direita. A onda do Filipinho, né? Que venceu a bateria, né? Olha a onda que balanço, cara. O Filipinho fez milagre, cara. Ele foi mais ele apostou mais na direita. Mas o que aconteceu é o seguinte: as ondas estavam muito mais assim de puxada, tá? Ele arriscou e, cara, conseguiu uma onda boa, assim, que essa aí, né? Mas não estava tão bom, não, cara. Para a direita, estava bem arriscado o que o Filipinho fez. Foi tipo, ele arriscou. Isso aí foi depois que ele. Olha o balanço da onda, cara. Ele mudou a estratégia dele, cara. Ele mudou a estratégia para a direita. A galera estava surfando só as esquerdas, estavam procurando as esquerdas com a parte crítica para manobrar. As notas estavam saindo mais, o cara indo para a esquerda fazendo uma ou duas manobras, às vezes uma manobra só. Miguel também que venceu na esquerda. A melhor nota do evento foi para a esquerda também, né? Foi o 8 do Miguel, acho que nem entrou no score dele, tá? Essa não entrou no score dele. Essa sim, ó. Essa do Miguel, tinha algumas ondas assim, que abria e que ainda tinha uma finalização forte. A maioria das ondas que abriam, a finalizada dela não estava muito boa, estava meio fraca a junção. Ou então o cara fazia uma junção muito boa numa onda que não tinha sido tão bem aproveitada. O que eu vi mais foi a galera querendo buscar nota nas esquerdas, buscando as esquerdas meio que fechando. Você não podia pegar uma esquerda tão aberta, entendeu? Tinha que ser uma esquerda meio que fechando. E parece que a volta também estava mais fácil, a volta na remada estava mais curta também. E se você pegasse uma onda igual o Filipinho, demorava muito para você voltar. Por mais que você estivesse indo ao contrário do canal, você conseguia voltar mais rápido.
Porque a onda estava acabando mais, estava mais curta, então eles conseguiam voltar mais rápido, ficavam mais próximo da onde estava o pico que eles queriam estar, né? Sim. E mesmo com jet ski assist, às vezes o cara não ia suficiente para perto da beira para ele pedir o jet ski assist. Às vezes o cara ele tinha que realmente pegar a espuma, pegar o jet ski assist e ir lá por fora, tudo bem. Tinha essa assistência, essa ajuda. Mas eu acho que se o cara pegasse uma onda para a esquerda, ele nem olhava para o jet ski, ele entrava por ali mesmo. E foi o que eu vi. Eu vi as notas saindo mais nas junções da esquerda. Essa foi a minha visão. Boa. Agora, Everton, a gente viu, assim, desde ontem tem imagens circulando do meio da praia de Saquarema, de Itaúna. Ali a praia de Itaúna tem um ponte do lado esquerdo e a barrinha do lado direito. Do meio para a barrinha, a galera tava pegando tubo, cara. Tem umas imagens circulando. A gente mesmo aqui no Surf TV, a gente publicou um vídeo hoje mais cedo. Trequinho, assim, passeando, Raoni Monteiro passeando. Enfim, eu acho o ponte de Itaúna, olha esse tubo do trequinho, cara. Assim, Itaúna, o ponte de Itaúna é o pico que, assim, se adapta melhor às mais variadas condições. Mas é complicado realmente não ter um palanque na barrinha, não é isso, Everton? Como é que você vê isso? Você que está sempre viajando com seus atletas para lá, como é que você enxerga isso? O que você ouve deles? Cara, Saquarema é realmente o Hawaii brasileiro. É um lugar que eu gosto muito de levar meus atletas para treinar. Não é à toa que é o único lugar do mundo que recebe as 3 divisões, né, do circuito mundial, né, QS, Challenge e ICT. Então, é uma onda que você tem que dominar, né? O surfista que ele tem pretensão de estar no circuito mundial, Saquarema é um lugar que ele vai ter que dominar. Então, realmente, essas ondas aí do meio... Pessoalmente, o meu melhor tubo foi nessa bancada aí do meio, ali, entre o centro de treinamento ali do Léo Neves e a barrinha. Os caras estavam sofrendo ontem, aí mesmo. Então, e aí tem esse banco muito raso, né, cara? E quando o swell tá de sudoeste e sul, essa onda encaixa e fica incrível. Tubos para os 2 lados, baforando, e é esse espetáculo aí. Eu acho que realmente a WSL está cometendo um erro ao não dar essa oportunidade, né, para o evento de dentro da mesma praia. Eu acho que não é uma coisa que vai aumentar tanto assim os custos e vai proporcionar aí um show de surf mais garantido, né? Porque, por exemplo, esse swell que vai dar aí na 4ª e na 5ª também é a mesma direção sudoeste. E como o Thiago bem citou, essa direção faz com que o volume de água ele concentre muito ali contra as pedras, e depois ele faz um retorno, né, da corrente de frente para o point, e aí forma muito backwash, né, e aí complica, cara, realmente fica bastante transição de água, bastante correnteza normalmente, e aí não vai ser esse espetáculo, né, que poderia ser proporcionado caso o palanque tivesse mais em direção à barrinha, porque daí ia ter mais opções de ondas favoráveis ali, com show. Imagina os melhores do mundo nessas condições, né? Acho que o Trequinho, o Pastore e a galera que surfou ali no meio deu só um petisco do que poderia ser, né, cara? Ali, parece que o Rio Aida foi lá treinar em determinado momento, né? E tava o Raoni, como a gente viu, o Arthur Máximo, o Rony Bartel, brincadeira. Cara, desculpe, pode continuar, Everton. Acho que, cara, é uma coisa que a WSL tem que refletir, né? Eles têm essa oportunidade, já houve, né? Foi histórico, né? Quando rolou o segundo palanque lá na barrinha, e por 2 anos seguidos foi show de surf lá, né? Ondas memoráveis aí de diversos atletas, Felipe, Kelly Slater, né? Tubos, lá, off the wall, backdoor. Então, cara, por que não, né? Por que concentrar? Teve na sequência um ano que foi dragado ali, ela ficou sem quebrar quase 1 ano e meio a barrinha. E aí nessa, acho que eles tiraram e aproveitaram para já não
não inserir esse custo, não voltar, né? Cara, assim, eu não... Agora tá notável ali que o fundo voltou, que tá quebrando direto, que tá bom. Sim. Assim, eu não tenho acesso às contas do evento e tal, mas assim, imagino que dinheiro não seja o problema, cara. O que eu ouvi de uma fonte super confiável é que é a questão da vila dos patrocinadores lá, cara. Eles querem a vila ali, eles querem que o público esteja ali, entendeu? Cara, assim, dá para entender, porque é um negócio. O negócio é um negócio, né? Tem que entender, tem que ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas o surf não pode deixar de ser a primeira prioridade, né? Infelizmente, a gente perde isso. Um sonho meu, cara, eu acho que de muita gente, era ter um palanque no Point, o principal no Point, e 2, um na Praia da Vila e um na Barrinha. Imagina isso, cara. A gente poderia ter um ano, cara, se cai no ano com swell grande aí, swell sempre entra lá. E de repente entrando no swell de Sudeste aí, cara, dá para Point ou Praia da Vila, ou de Sudoeste, como agora, Barrinha. Enfim, são as opções, né? Mas a gente não tem, então vamos com o que tem. Mas acho que vale a gente citar, até porque a gente tem um monte de imagem para ver como estava ontem, né? No dia que estava rolando aquele mar um pouco mais balançado ali no Point de Itaúna. Agora, Thiago, a gente teve a Tatiana sendo convidada, ela que depois da terceira etapa desse ano acabou se afastando do tour para tratar a saúde mental. Certo. Parece que ela já está boa, né? Apesar que acabou de sair de uma trip lá das Mentawai, né, da Indonésia, chegou aí com surf mais afiado do que nunca. Acho que o surf nunca ia faltar, né? Agora a questão do mental, vir competir sem compromisso, em casa, meio que num clima meio de festival, como atração, acho que a pressão diminui bastante, né? Não tá brigando por ponto, não tá... Pois é, né? E assim, é aquela coisa de competir aqui no Brasil, né, cara? Eu ouvi as entrevistas da Luana, né? Ela sempre assim, se mostrando muito empolgada, querendo um bom resultado, surfar bem em casa, na frente da galera, né? Isso mexe com o atleta também, né? Principalmente mexe. O brasileiro. Sim. É uma motivação e uma energia que só no Brasil tem, né? Pois é. Você não vê em nenhum lugar do mundo alguém torcendo pelos mal conhecem, começam a torcer há pouco tempo, viram ídolos porque é compatriota e a galera vai lá mesmo e dá o sangue, e grita e torce e tá na praia. Então, eu acho que quem sabe absorver bem esse lado, absorver essa energia e transformar para uma energia positiva, só tem a ganhar com o público na praia ali, né? Boa. E Xalita, aí a Luana, cara, que não fez uma primeira boa fase, mas na segunda bateu de frente com a Caitlin e passou. Tá sem áudio, Xalita, calma aí. Tá sem ainda? Tá sem áudio, Xalita. Aí foi. Realmente a Luana surfou muito, competiu muito bem nessa bateria contra a Caitlin Simmers. E você vê que no final, né, no finalzinho, a Caitlin Simmers pegou uma onda, podia ter virado, acho que teve 2 juízes deram a virada para a Caitlin Simmers, e 3 juízes não deram a virada para a Caitlin Simmers, e aí a Luana ainda teve a chance de segurar ali a bateria, segurar a prioridade. Eu acho que ela meio que se equivocou, ela foi numa onda lá, acho que foi equivocada, ela tentou aumentar o score dela. Ela foi para aumentar, trocou a nota por muito pouco, né? Não, acho que ela não trocou, na verdade, sabia? Ela não trocou nessa onda que ela perdeu a prioridade. Se ela não trocou, foi parecidíssima, foi um 3,5. Sim. 3,5. Alguma coisa muito parecida, não adiantou tanto e deixou as portas abertas para... Tudo bem, aquele último minutinho ela deixou para quem tem em cima, mas eu não teria deixado. Mas também eu não estou dentro d'água, lá você não sabe que, né? Nunca você sabe se é melhor você ir numa onda ou você segurar a prioridade. Aconteceu que realmente as notas que a Luana tirou antes foram suficientes para segurar o resultado. Pô, ela ficou super amarradona, aquele em cima não conseguiu, né, virar a bateria, e foi mais um upset, né, mais uma derrota das tops, entre as top 5. 4 já foram derrotadas, 4 estavam eu acho que foram 4, tá, derrotadas já. A Caitlin Simmers, peraí que eu peguei aqui o negócio aqui. A Gabriela Bryan perdeu, a Gabriela Bryan foi uma que foi derrotada, né, agora na fase de eliminação. Caitlin Simmers também.
Betty Lou Sakura Johnson. Sim. E a Isabela Nichols. Cara. Então, das 5 top, só a Molly Piccola que conseguiu passar para o terceiro round. Achei isso uma curiosidade incrível no feminino. E, cara, a Luana tá de parabéns, ela tá super confiante, tá? Ela tá confiante, ela tá achando que essa etapa aí ela vai ganhar. Eu tava falando com ela, com o pai dela, ontem, na área lá da família, da galera, né? E foi isso que ela passou para mim, foi isso que o pai dela falou. Ele falou, tá tudo, parece que tá tudo encaminhando, hein, Luana? E, cara, eu acho que ela treinou muito bem, cara, durante a semana. Ela pegou o finzinho do Suel ali. Eu não lembro se ela e o João começaram a treinar na segunda ou na terça, mas ela pegou o fim do Suel, eles fizeram bons treinos, cara. Você lembra que ela foi a primeira a chegar, né? Ela e o João foram os primeiros a chegar. Depois você, como a gente... Chegou o Rio. Eu acompanhei no teu ao vivo, eu vi que estava o Rio Aida e acho que a Isabela Nichols talvez teria sido depois. Junto com a Erin Brooks, não sei, foram as outras que chegaram mais cedo. Mas a Luana já vem treinando há um tempo ali. E ela realmente está mais focada nas direitas. Eu tenho visto muita onda da Luana para a direita. E, cara, o surf dela para a direita tá afiado, irmão. Então, eu também estou apostando aí. A próxima embate dela é qual mesmo, Carlinhos? Eu vi aqui, cara. Ela vai pegar A gente vê agora. Próximo embate... Da Luana com a Tyler Wright. Exatamente, Tyler Wright. 2 regular footers. Vamos ver. Boa. Bom, a gente... Na Luana. Boa. Eu tinha colocado uma onda da Molly enquanto você estava falando da Luana ali, né? Porque a Molly acabou entrando no assunto. A Molly surfou muito bem, né, cara? E, batida forte ali, despencando. Quem ganhou nota nessa batida? Essas junções estavam sendo muito bem recompensadas pelos juízes. Foi um 7,80 e pouco, se eu não me engano. Sim. Pois é, o Everton, até falando sobre essa batida aí, acabou criando um link bom para a gente passar para o masculino, voltar para lá, porque o Gabriel Klausner começou bem a bateria, inclusive com manobras parecidas, né? Mas acabou que depois não conseguiu acompanhar o ritmo e foi eliminado. A gente teve uma polêmica muito grande no convite dele, foi um convite do patrocinador e muita gente reclamou que não era um local, que não fizeram a triagem, como aconteceu durante vários outros anos passados. Já tem alguns anos que não tem rolado, mas na Austrália, por exemplo, acontece, algumas partes do mundo acontece, e no Brasil não acontece. Mas, enfim, tirando isso, eu senti que ele ficou, não abalado, mas assim, isso deu um leve toque nele. Até falei para ele não levar isso para o coração, principalmente com muita gente falando sobre isso, porque acho que não era contra a pessoa dele, né? Era, enfim, contra a vaga. Eu até mesmo falei diretamente para ele que para mim seria uma triagem, entendeu? Mas, enfim, foi ele acabou competindo ali. Como é que você vê, cara? Um atleta, ele é novo, ele não compete o Challenger, ele está no QS e acaba ganhando uma oportunidade dessa. Como é que você vê isso, Everson? Você que trabalha com vários atletas que também estão nessa busca aí, né, de chegar lá em cima, né, no surf. Cara, eu sempre falo para os meus atletas que nenhum desses caras que ganham, vamos dizer, não é que ganha, né? Ele recebe um convite por parte da organização, nenhum desses caras ele deixa de ser merecedor por isso, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua correria, né? E sua trajetória. Só para lembrar, desculpe, cara, eu tinha esquecido, né? O Cole fez a maior nota do dia, que ganhou a bateria, e o Gabriel ficou na frente do líder do ranking, né? O George Smith. Uhum. O Gabriel Klausner é um atleta conterrâneo aqui, já fez parte da minha equipe também. É um garoto que se dedica muito, treina duro, já foi campeão do circuito, né, do Banco do Brasil, QS. Foi destaque na primeira temporada havaiana dele. Então, assim, ele pega muito, cara. Começa por aí. Óbvio, a gente, como surfista, né, gostaria de uma triagem para, né, daí dar mais chance, para mais oportunidades para outros atletas que também têm tanto merecimento quanto ele, né? Isso seria o mais justo. Mas aí é aquela coisa, envolve custo, envolve um monte de outras coisas, né? E aí também já não cabe a nós
resolver essa questão. Mas, lógico, a gente vai dar sempre nossa opinião. Sou favorável também à triagem, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Então, com relação à triagem, essa é a minha opinião. Mas também, deixa eu levantar uma questão aqui. E quais seriam os critérios para quem poderia participar dessa triagem? Porque daí os locais reivindicam uma questão de uma triagem para local. Que também se diz o cara que está ali, e o cara que está entre os 10 do challenge, ele não pode correr essa triagem local, mas também poderia estar ali competindo. Não, enfim, antigamente, quando a WSL conversava com a Federação do Rio, com a FESERG, acabou, né, todas as federações que no Brasil, como era no Sul e tal, que recebiam etapas, as federações ganhavam uma grana, não sei qual é a grana e por que ganhavam, mas ganhavam. A WSL cortou essa grana e acho que também cortou as relações. Mas a triagem da FESERG antigamente era o campeão brasileiro, era o quê? Campeão brasileiro, campeão carioca, tinha algumas coisas assim, misturava, tinha uma galera de fora. Tanto que o Iago, eu não lembro se foi a primeira participação dele no CT de Saquarema, mas ele entrou como convidado e foi até a semifinal, ele ganhou a triagem, né? A Tainá ganhava triagem, entrava antes de chegar bem no CS, né? Geralmente era isso, entendeu? Tinha os locais, acho que tinha campeão carioca, tinha campeão brasileiro, mas eu também não sei como é que está a conversa entre a CBSUF e a WSL, não sei se tem conversa, enfim, cara, os bastidores aí estão meio truncados, vamos dizer assim. Esse é um ponto importante, né, cara? Acredito que a CBSUF e a WSL são duas entidades que devem ter uma boa relação, né? Já começa por aí. Isso só vai ser favorável para o desenvolvimento do esporte. Então, isso tem que estar no topo, né, de qualquer enrosco por parte de questões de calendário, de patrocínio, enfim. Para mim, o desenvolvimento do esporte é prioridade, ponto final. Então, eles têm que conversar politicamente ali, resolver essa questão e andar junto, cara. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando, né? Mas, né, tirando isso à parte, falando da bateria aí do Klausner, realmente ele começou muito bem, ditando o ritmo da bateria, mas ali o Cole achou a onda que os juízes queriam ver, né? Foi a maior nota do evento até agora. Uma onda com 2 sessões críticas, 2 grandes manobras. O Cole é da escola do Power Surf e conquistou a melhor nota do evento, vencendo a bateria. O George tinha uma onda ali na casa dos 5 e pouco também, que foi meio que a casa que o Gabriel conquistou, né? O bom raso. E os juízes deixaram claro, né, o que eles estavam pontuando ali. E se a gente for ver todas as primeiras baterias, né, principalmente na maré mais seca, até no feminino, as baterias foram resolvidas para a esquerda. Depois, quando a maré começa a encher mais, aí começa a dar um pouquinho mais de direita, né? Daí ela vem um pouquinho mais para a bancada, ela engorda lá no fundo, né? Muitas vezes ela começa até para a esquerda, mas ela engorda muito, e aí ela corre o banco e encaixa na direita, que foi no caso da bateria do Felipe ali, né, que predominaram as direitas, né, praticamente as maiores notas da bateria ali foram para a direita. Então, essa mudança... Direita, quando o mar tá assim ali também, né, Everton? Tem aquela direita fora, que foi umas que o Peterson tentou abrir a bateria, que a esquerda passa e ela vem uma direita cheia, às vezes não conecta, e tem aquela direita embaixo para o canal que ela meio que para, né? Aquela onda, quando encaixa ali parada, ela é muito boa para manobrar. Ela é muito boa. É meio fora não digo fora da visão dos juízes, assim, mas ela quase fica fora de contexto, porque tá todo mundo olhando para o point lá fora, e tem uma onda de muita performance que ela é parada aqui embaixo. Foi onde o Filipinho arriscou e deu certo no final da bateria. Diferente das... Mudou a estratégia dele, foi para lá, de fora. Arriscou e funcionou. Funcionou. Mas podia se... Mas como você falou bem, quando ela encaixa, às vezes ela vem deitada, viu, Thiago? Às vezes ela fica um pouco deitada demais. Mas quando ela enrosca, talvez ela seja a melhor onda. Que foi o que o Canoa arriscou também. Ele estava sem a prioridade, ele ficou ali embaixo e pegando uma direitinha atrás da outra, e a hora que ela realmente enrosca ali, fica de pé, eu acho que a onda que dá para ser mais high performance de todas essas ondas
é essa direita para o canal ali. Mesmo a esquerda do point sendo mais longa, tem muito mais pocket quando essa onda... Hoje ela estava existindo. Hoje o mar estava menor, mas também ainda estava definido entre essa direitinha mais para o canal e a direitinha mais para o pico, no point mesmo. Uhum. E alguns surfistas surfaram ali, principalmente Marco Mignot e Gabriel Klausner. E, para mim, hoje o melhor surfista que eu vi, performance mesmo, com todo mundo dentro d'água, foi o Gabriel Klausner, cara. E o moleque destruiu de uma forma rápida, impressionante. E parece que a onda encaixou com o surf dele, ele estava muito rápido. E todos os surfistas, cara, não digo todos, né? Filipinho não estava, eu não vi o Kainoa, vi ontem à tarde, mas hoje de manhã eu não vi. Mas eu vi Ethan Ewing, Jack Robinson, vi Griffin Colapinto, Marco Mignot, Ítalo, todos surfando, todo mundo quebrando, cara. Mas eu não sei se foi porque foi no final da caída, na hora que eu já estava indo embora, mas as últimas ondas que eu vi do Gabriel Klausner, eu fiquei impressionado, cara. Falei, caraca, o moleque destruiu de uma forma. E eu queria deixar, já que você falou esse assunto, e foi nessa onda. Nessa onda aí, Thiago, foi lá naquele finalzinho. Às vezes ela passa entra remando, passa por ela e vai lá para o point. E se ficar surfando embaixo ali, eu acho que tem grandes chances de nota ali embaixo, cara. Já vi muito campeonato acontecer, muita nota. Às vezes ela dá uma rampa também. O Matheus Erdis, ele fica só ali. E principalmente ali do horário do almoço para tarde, que o vento normalmente vira para leste, né? Que daí ele fica contra a direita ali, essa rampa ali, decola alto. Ela fica perfeita, cara. E o vento cola a prancha no pé dos aerialistas ali, eles amam essa direita, né? Sim. A gente já viu grandes performances ali do Matheus Erdis, do próprio Marco Mignot. Essa bateria inteira ali, difícil ganhar dele. O Marco Mignot ganhou o Challenge nessa onda, no ano passado, né? Então, assim... O Jack Robinson, cara, eu não lembro se ele já fez durante a bateria, mas nos treinos dele, geralmente nesse horário aí, início da tarde, cara, o cara dava uns aéreos bizarros, cara. Nos últimos anos eu tenho lembrança disso. Então, assim, com certeza essa onda ela vai funcionar durante o evento. Vamos ver como é que vai... agora vai ficar grandão, né? Será que ainda vai ter essa lá embaixo ali? Ela fica. Ter, né? Fica, cara. E quanto maior, daí... Mas aí se você ficar lá embaixo, você não tem o risco de ser varrido e depois se perder no pico, ter que dar a volta? Como é que é a questão? Se tiver grandão de sudoeste, cara, o que acontece? Aquela onda lá de fora fica muito difícil de você se posicionar. Então, e a corrente joga muito forte lá para a barrinha, né? Eu já competi um Master lá no Municipal com essa condição, 2 metros, assim, até um pouquinho maior, e aí você entra pelo canal, meio que rema para baixo ali e fica se mantendo ali próximo do canal, que essa direita... O reforme, né? Ela é o reforme dela, ela dá essa direita para o canal, ela dá como o Thiago bem observou, ela fica mais vertical, dá mais pocket, e ela fica mais performance, cara, do que a esquerda do point, que ela fica meio passadona, meio gordona, assim, ela não dá a face, né? Raras exceções, né? Lógico que quem encontrar uma grandona lá no fundo que encaixar, vai ter mais chance de high score. Mas essa direita ali, ela fica constante, então competitivamente vale mais a pena fazer esse posicionamento. Então isso pode acontecer também. Ontem, final de tarde, eu fui fazer um surf, fui bem quase, fui tipo 40 minutos antes de escurecer. Eu ia pegar 2 ondas, 3 ondas só, entrei lá pelo canal, eu estava mirando o point lá, porque eu estava querendo pegar as esquerdas, porque estava bem definidas as esquerdas também. Porque tu é golfe, conta a verdade. No meio do caminho apareceu essa direita aí, eu entrando. Cara, eu não... virei e fui, meu irmão, fui embora. Demorei mais horas, falei, caramba, acabou com o meu plano, que era ir lá... Pegar 3, pegou uma. Aí eu fui lá pro ponte depois, consegui pegar 1, 2 só, peguei 2 ondas e escureceu, entendeu? Mas essa onda me pegou no caminho, assim, eu tava remando, aí eu falei, é ruim, eu vou virar e vou. E, cara, foi muito boa, mas não foi... A minha onda mesmo só a finalização que foi mais crítica, o resto foi só, assim, mais... fazendo vai voltando, assim, sabe? Não, mas dizem as más línguas que tu mirou o ponte porque tu é goofy.
E só para deixar claro, não, para eu não esquecer aqui, né, que o Cole teve um ano desse aí no Mar Grandão torto, acho que foi até ano passado, no CT aqui de Saquarema, que ele também fez a maior nota numa pancada violenta. E também lembrando que o Klausner volta a enfrentar o George Smith, né, o líder do ranking aí na repescagem dos homens. Se fosse agora, hoje Thiago, de manhã, ele tinha... Bum! Tinha passado, fechado o caixão em cima do George Smith, se fosse hoje de manhã, juro para você. Boa, vamos torcer para isso. Maneiro. Thiago, já te parabenizei em off, vou te parabenizar agora pelo excelente resultado do Peterson, né, lá em Newcastle, no CS, quebrou, melhor brasileiro, melhor sul-americano, até por isso ganhou a vaga. Sim. E, cara, queria que você falasse dessa bateria dele aí pra gente. Como é que foi a estreia dele aí como convidado no Rio Pro? Cara, pessoalmente achei que ele tá à vontade, gostei de ver, porque até falei com ele depois, né? Dá para sentir que ele sente que ali é o lugar dele, ele tá preparado para voltar. Estamos trabalhando para isso e cada etapa tá vindo mais confiança. Ele tá num momento muito bom pessoalmente, né? Acabou de ser pai. Tô sentindo ele leve como surfista. E tá muito fácil de trabalhar com ele. O Peterson é um cara muito bom, mas também bem na dele, assim. Então, até um pouco quieto demais, às vezes. Mas está com uma relação muito legal. Decidimos esse ano trabalhar etapa por etapa. Então, ele foi para a Austrália com o Kiver, voltou. Me ligou no caminho da Austrália já. A gente já sabia da vaga antes, né? Pelo resultado. A WSL já tinha ligado para ele quando ele estava na Califórnia, ainda voltando, até para dar tempo de se organizar, comprar as passagens e a gente trabalhar nas pranchas. Boa. Compôs o Kiver para essa etapa de Saquarema. Domingo mesmo ele já voa para a África do Sul, que segunda-feira começa Balito. Pois é. Que é um grande desafio também, a segunda etapa do Challenger. Então, e a gente vem trabalhando assim, etapa por etapa. O Kiver sempre ali completinho, ele sempre tem 8 pranchas à disposição. Volta de etapa, a gente conversa, ajusta e compõe para a próxima etapa, vê o que precisa substituir de prancha. Curiosamente, as pranchas da Austrália lá, ele usou 4 pranchas diferentes durante o evento. As 4 ele acabou usando direto na bateria. Então, eu tenho um áudio dele, assim, bem confiante no trabalho, sabia como as pranchas iam funcionar. Pegou a marola na primeira fase. Qual o modelo? A da primeira fase era um modelo Sparta na construção deck carbon, que é aquela prancha que é carbono no deck e fundo no epóxi. Essa ele fez o 8, foi a maior nota do dia, né? Que ele deu um aéreo bizarro. Depois o evento entrou em espera um dia, no outro dia o mar estava grande. Ele foi de DNA 510. DNA Round e Sparta Swallow. Aí depois ele diminuiu a DNA para uma DNA 58, que é a prancha dia a dia intermediária dele ali. Correu os 2 dias, até a bateria contra o Samuel, tudo foi de Sparta 58. E aí no último dia ele voltou, que a onda estava meio cheia, um pouquinho balançada, ele voltou para Sparta, mas daí em PU, que foi o dia que ele acabou não passando a bateria ali. Mas a gente sentiu que a prancha estava certa, que era a prancha para aquele mar mesmo, ele acabou no detalhe, o Cauli Vasti acabou passando ali, né? E o Cauli foi até a final, né? Só perdeu na final por Jacob Wilcox. Sim. Boa. Eu achei que naquele dia a onda estava favorecendo o backside ali, quem era Goofy. Que dava foram dois goofs, né, na final, né? E ela tava favorecendo, eu achei, pela finalização da onda. Ela entrava numa bancadinha seca embaixo, que de backside acho que era mais fácil colocar bem a prancha, às vezes colocar até 2, que de front às vezes não permite essa manobra mais seca assim para chamar a nota, né? Daí o Everton pode falar melhor do que eu. Tecnicamente falando, pela questão do que você usa, né? Quando você está entrando de frontside, o movimento ascendente, você faz ele com a ponta do pé. E aí de backside você faz com o calcanhar. Então o nosso fêmur é, né, apoiado no calcanhar. Então quando você fecha a curva de backside, a dinâmica da curva é diferente, né? Então ela sai com muito mais potência em movimento ascendente do que o frontside. Então quando tá coco, uma onda mais coco e pouco espaço, o backside fica favorável mesmo por esse motivo, cara. Maneiro. Agora a bateria ontem foi... Pode falar, Thiago. O diferencial que eu percebi naquele evento, né? Até algumas mídias soltaram a diferença da quantidade de goofy regular. Muita gente acha que o circuito favorece o regular,
Mas ali provou, tinha muito mais surfista regular, chegam 2 goofs na final, o próprio Ryan Callinan ali fez as maiores notas surfando backside, justamente por essa observação que o Everton fez. As manobras estavam power, chamando a nota, numa finalização muito mais forte em pouco espaço. E estava nítido que as notas estavam saindo ali. Boa. Agora essa bateria do Peterson aqui no Rio Pro, ele caiu com o Iago, né, cara? Iago vice-líder do ranking, o Crosby, e o Crosby acabou ali no final, né, cara, conseguindo defender, né? Ele estava em primeiro, o Iago tentou tomar a liderança. O Peterson ficou na frente durante um tempo, né? Foi uma bateria de uma troca. Na frente ali. Boa. Foi uma troca boa na bateria, né? Eu gostei, cara. Eu gostei do nível das trocas. Foi justo, né? O Crosby achou aquelas ondas ali que a gente falou, que ela vem meio fechando, e aí dá para dar 2. Foi ali que ele virou a bateria, naquela esquerda um pouco mais embaixo, fechando, sem prioridade. Às vezes a onda é melhor do que a onda aberta lá fora do point, sem balanço. Sim. Mas o Peterson mostrou que o surf dele está no nível para CT. Eu fico feliz assim, de ouvir o feedback também, porque o equipamento está funcionando de igual para igual com os melhores equipamentos do mundo. Sei que é só o começo, que a gente vai ter muito para aprender ainda com as próximas etapas, e se a classificação vier para o ano que vem, mais ainda, né? Mas eu sou movido a isso, a desafio, gosto disso, acompanho, sou fissurado. Estou indo para lá amanhã justamente por isso, por ter acesso, por poder ver todas as pranchas dos melhores do mundo lá. E faz parte do crescimento aí do nosso caminho. Maneiro, sucesso. Agora, Chalita, o Ítalo, né, cara, que começou o ano acelerado, deu uma caída a partir da perna da Austrália, é o atual vencedor do Rio Pro, estreou com vitória. O que a gente pode falar do Ítalo Ferreira? O Ítalo, cara, realmente, ele tá muito concentrado. O Ítalo não tá, ele chega no campeonato, não tá de brincadeira, não tá de muita simpatia, de muitas palavras. Ele tá fazendo, ele chega, faz o trabalho dele, vai embora, tá com um suporte, você vê o suporte dele técnico, tá todo mundo ali participando, tanto quanto os preparadores, o preparador físico, técnico, amigos, né? Tem os amigos também. O Ítalo, cara, tá muito concentrado. Ele arriscou muitos aéreos no início da bateria, né? Tentou uns aéreos, mas, cara, naquela hora ali, o vento não tava muito, né? Foi o vento, cara. O vento tava bem de terral aquela hora, né? Eu acho até que teve uma observação, alguém fez uma observação na transmissão, que o vento estava vindo meio que de nordeste, era um pouco nordestezinho, mas, cara, ele estava bem de frente aquela hora, estava tirando. Se tivesse mais de nordeste, até ficava com a prancha, colava a prancha no pé dele, mas o vento tirou a prancha no pé dele nos 2 aéreos que ele arriscou ali na bateria, uns aéreos grandes que ele arriscou no começo da bateria. Mas ele tem arriscado esses aéreos, ele só arrisca aéreo alto, tá? É aquela coisa que a gente falou no outro campeonato, ele não arrisca nenhum aéreo mais fácil, todo aéreo que ele arrisca é alto, é rodando, é sem a mão, é com rotação de tronco. Cara, o Ítalo, ele vai para os aéreos mais difíceis, que eu acho, possíveis, principalmente de backside. Mas, cara, independente do aéreo, o Ítalo, o que eu vi ali foi um cara muito focado, tá? O Connor deu uma pressão nele ali, hein? O Connor é um monstro, cara. O Connor é um monstro. Cara, o Connor, se pegar um dia, uma etapa aí com ondulação de sudeste, ele vai fazer um estrago, hein? O Connor cada vez mais tá, né? Cada vez mais maduro. É um cara que vem de uma escola de goofy footers da Austrália, que é incrível, né? Não podia ser diferente. Os goofs da Austrália são realmente incríveis. E eu acho que, cara, o Connor, lógico, vai sempre dar uma dura. Esse ano está sendo, talvez, um dos melhores anos mesmo da vida do Connor, em termos da carreira dele, né? Mas, voltando ao assunto pro Ítalo, cara, realmente o Ítalo está muito focado. Eu só vislumbro o Ítalo lá nas cabeças, lá nas finais, cara. Senão é campeão do evento. O que me chama a atenção no Ítalo é a capacidade de adaptação e de mudança de jogo dentro de uma bateria. Ele muda muito rápido, volta, vai para os aéreos, não está dando certo, volta aqui, começa a surfar uma direita para ver se sai a nota, e se não deu, ele já volta. E isso
não estraga o jogo dele, né? Porque tem atleta que se perde, entra com uma estratégia, e se não deu certo, arrisca tudo nos 10 minutos finais. Não, ele tá sempre tentando, ele entra com um plano, e se não deu certo, ele já tá em outro, se precisar voltar, ele volta, e isso não abala ele, né? Parece que o plano dele é, tipo, eu vou tentar e vou conseguir. Tô pronto para tudo, meu irmão. Ele tá pronto e tá preparado para o que precisar, assim, se mudar o vento e mudar a maré no meio da bateria, ele é o cara que vai seguir igual, assim. Ele tem muitas ferramentas, né, o Ítalo, cara. E é incrível, né? Até outra coisa curiosa que, né, acho que rolou até uma entrevista com o Teco, né, ele falando da construção das pranchas dele. Todas as pranchas do Ítalo são epóxi, né? Eu acho que 90% ou mais. Até acho que ele ganhou em ele ganhou em Tiarrupo de epóxi. Ganhou. E assim, uma grande dificuldade, por que os atletas usam PU em Itaúna, né? A onda com muita energia, balanço, vários bumps, né? Então a prancha epóxi tende a quicar mais, você não consegue fatiar igual a PU ali no pocket da onda, ela te empurra um pouquinho mais para fora, mas ele consegue, com a velocidade e a leitura dele, compensar isso entrando um pouquinho antecipado nas manobras. Pode ver que ele tem uma leitura muito cirúrgica e ele sabe o ponto para conseguir verticalidade e, ao mesmo tempo, explosão, né, na parte crítica ali, e num momento que se ele, né, que a maioria dos atletas não conseguiria ali com um equipamento igual dele, com o epóxi, né, e aí é por isso que a maioria opta pelo PU. Até perguntar isso pro Thiago aí, o Peterson estava de PU ou epóxi, Thiago? Saquarema PU. PU. Mas acho que aí na questão do Ítalo vale destacar o excelente trabalho que os shapers dele ali fazem da Silver Surf, e eles devem trabalhar muito dentro, mesmo do epóxi, dentro de construções diferentes, de pranchas mais pesadas, de tecidos que têm mais fibra num sentido e menos fibra no outro, para trabalhar melhor a torção, não deixar uma prancha só epóxi, né? É um epóxi com longarina, pode-se usar um tecido triaxial, deck fundo, e aí vai dar um pouquinho mais de torção e vai segurar um pouco a flexibilidade da prancha. Então, nesses fatores, consegue equalizar um pouco a questão da prancha ser epóxi. Eu acredito que eles têm um trabalho incrível nisso, não devem abrir muito o jogo, eu também não abriria, mas eu já ouvi que o Ítalo começou nessa questão por questão de amortecimento de impacto. Não sei se é verdade, mas o boato que eu escutei é porque ele começou a gostar mais do epóxi pelo amortecimento do impacto, muito aéreo, muita manobra. Então, realmente, é uma resina um pouco mais flexível, é um bloco mais macio, então essa absorção de impacto do epóxi é melhor. E aí, eu acho que, consequentemente, eles começaram a trabalhar em cima desses detalhes para chegar numa prancha com material de epóxi, mas que entregue a performance esperada em cada condição de onda. Boa. Que maneiro. Xalita, para a gente fechar, cara, quero te fazer uma pergunta de uma situação que eu tenho sentido de algumas etapas, né? Acho que até a gente já falou em alguns dos nossos programas. O que está acontecendo que o Alejo não consegue arrancar a nota, cara? A sensação é que a nota dele está sendo... A galera está empurrando para baixo. Não, deixa subir, não, segura. O que acontece, cara? Você tem essa sensação também? Eu falei no outro programa que eu tinha essa sensação, sim, cara, que os juízes... eles seguram um pouco a nota do Alejo, principalmente as notas altas, tá? Não são todas as notas que os juízes seguram, mas as notas altas do Alejo. O Alejo, eu não consigo ver os juízes recompensando o Alejo nas notas excelentes. E eu vejo o Alejo surfando ondas excelentes, cara. Eu tô achando que é tipo a melhor fase da vida do Alejo, em termos de carreira. Tô achando que tá surfando muito. Tô gostando muito, cara, das manobras dele, tudo manobra forte, ele não tá aliviando em nenhuma manobra. Parece, tipo, eu lembro que o Léo Neves era um cara assim, o Léo Neves, ele não aliviava em nenhuma manobra, nada, nenhuma puxadinha, tudo ele fazia força, e eu vejo o Alejo fazendo força no bom sentido, tá? Botando força em todos os movimentos da prancha dele. O que acontece é que, cara, o Alejo... ele realmente demonstra, deve saber isso, que ele demonstra um pouco de ansiedade entre uma manobra e outra,
porque ele tem muita vontade de explodir, de explosão, né, cara? E eu acho que, não sei, cara, não sei se... Cara, eu não quero nem falar isso, porque eu acho que os juízes não tem que ficar com isso na cabeça, não quero que isso que se torne uma coisa que as pessoas falem sobre isso, mas eu acho que o juiz pode comparar, né, com os melhores surfistas que não demonstram esse tipo de movimento, né, um pouco mais de movimento entre uma manobra e outra, porque para mim, cara, só se for isso, porque cada vez que o Alejo chega no lip, ele joga muita água, cada vez que o Alejo puxa para dentro, ele joga muita água, eu vejo a leitura de onda dele muito boa, eu vejo a competitividade, cara, eu só tenho palavras assim, só tenho elogios para o Alejo, mas realmente ele está lidando com surfistas novos, da nova geração, que, cara, no comparativo, pô, o cara vai comparar ele lá com, né, Ethan Ewing, Filipinho, Iago, pô, cara, pro Alejo realmente, ele sabe disso, que a molecada, a galera tá chegando com tudo, e no comparativo é que eu acho que os juízes acabam não olhando o excelente dele, e eu acho que ele tá, assim, muitas vezes ele demonstra, assim, ondas excelentes, na casa, sabe, na casa ali dos 9, e os juízes ficam botando ele no máximo no 8, assim, e isso faz uma diferença incrível nas baterias duras que ele compete. Boa. Então é isso, alguma observação, Everton, Thiago? Eu acredito que é uma coisa que ele vai precisar trabalhar no surf dele, cara. Ele tá trabalhando com o Adriano, né? Então, o Adriano é o que tem o bottom turn eterno, né? Ele ficava... Então, ele não quebra a cavada nunca. É uma manobra, dá aquela cavada dele, olhando o lip. E vocês devem até lembrar, né, cara, dessa entrevista que o Mineiro deu, de quando ele entrou no CT e mudou o julgamento, né, na época ele era do Prime, né, e aí ele foi para o CT e aí ele teve que trabalhar na linha dele, e um dos pontos que o Adriano teve que aprimorar foi o bottom turn, e quando ele conseguiu ajustar, né, o fundamento do bottom turn dele, as notas dele começaram a aparecer. Então é uma coisa que acredito que o Mineiro já deve estar trabalhando com Alejo, né? Acho que aí com o final do tour esse ano, procurar esses point breaks de ondas perfeitas e, cara, botar um kiver, né, de pranchas lá e bora trabalhar essa linha de surf, tirar, como o Chalita bem sinalizou, a questão da ansiedade, né, e conseguir traduzir isso numa linha mais limpa, tá? Então, acho que é um ponto para Alejo. Pode ver aí os surfistas que estão conseguindo boas notas fora de parte crítica, né? Como o Connor fez o 6,33 com linha de surf, né? Sem uma parte tão crítica, o cara chegou no 6. Então, como? Executando uma linha de surf de grandes manobras linkadas e limpas, né? Com um grande carving de saída, brincando, ali trabalhando bem a onda. O 6 e tal do Iago lá, 6 alto, acho que foi, né? 6,667, algo assim, que ele também abriu com um carving bonito, surfou de borda, né, batida chutando, tudo isso numa linha bem construída, bem limpa, com harmonia de movimentos, né? É que o Crosby venceu essa bateria porque encontrou o que os juízes estão pontuando, a parte crítica, né? Mas no surf de linha, de borda, quem se destacou nessa bateria foi o Iago, com certeza. Então, assim, pegar esses caras que estão se destacando com esse tipo de surf de linha e trabalhar em cima disso, trazer a técnica dos caras, entender o movimento que eles estão colocando, como que eles fazem a transição de um turn para o outro, conseguindo, né, um torque de velocidade, mesmo em inversão de movimento, sem fazer aquele cacuetezinho de bater a prancha, de balançar o braço. Então, assim, são os mínimos detalhes, cara. Aí a gente está falando dos melhores do mundo. Olha a peneira que né? Desde a terceira divisão, challenge, para você classificar para o CT. A gente estava fazendo uma conta, menos de 1% de chance, cara, para o cara que inicia no QS.
Então, assim, refinamento em cima de refinamento. Ele é um grande guerreiro, já mostrou isso, um grande surfista. Isso, né, não muda tudo, todos os adjetivos que a gente tem para o Alejo, mas é o mínimo detalhe. O surf do Miguel Pupo é um exemplo, né? É um cara que conseguiu polir a linha ali na transição, porque teve uma época ali que ele também sofreu com as notas ali, logo depois que ele ganhou a etapa lá em Huntington Beach, ele ficou um tempo sem ter grandes resultados, né? Então ele também teve que trabalhar a linha dele, com certeza ali, né? O Wagner Pupo, quem estava assessorando foi Huntington ou foi Trestles? Foi Trestles. Foi Trestles, desculpa. E aí ele teve que trabalhar também, cara. Então, assim, isso é para todos, né? Não pensa que os australianos nascem com aquela linha bonita. Não é isso, cara. É lógico que eles têm uma escola a se espelhar, né? De atletas com surf polido e tal. E eles também, desde pequenininho, já são chatos com essas coisas. Mas é um exemplo, né? Então, fica aí a dica, né, cara, para ser trabalhado com ele. E também só dando uma corrigida, eu acho que eu falei errado quando eu falei do lance do backside, é a tíbia, eu acho que eu falei fêmur, mas falou a tíbia é apoiada no calcanhar, por isso que, né, a hora que a gente faz essa inclinação com o peso para fazer a curva de backside, automaticamente a dinâmica da manobra ela é outra, né? A potência de subida, de movimento ascendente é diferente do frontside, só para pontuar aí. E aí, Thiago? Cara, eu concordo com o que o Everton falou ali, sou muito fã, igual o Chalita, acho que o surf do Alejo é animal, mas eu vejo que falta esse detalhe sim, entendo porque as notas não estão vindo, assisto todas as baterias do Alejo é amigo meu, torço muito por ele, mas acho que está faltando esse polido, entender que a manobra tem que ser maior e na borda, e às vezes segurar um pouquinho, esses comentários, talvez uma ansiedade e muita força, e talvez substituir isso por talvez uma técnica, para fazer um arco maior, cravar a borda e deixar a prancha correr maior na borda, do que vir e empurrar a rabeta com toda a força, explodir, jogar água para todo lado, mas a manobra fica um pouco quebrada. Acho que quando o Alejo entrou a primeira vez no CT, ele foi top 9 do mundo, isso cabia muito bem, porque vinha após Sani Garcia, Neco Padarates e o Alejo, ninguém fazia. Era esses três, era o Sani, o Neco e o Alejo. E essa manobra power até hoje não fazem, mas o critério mudou. Eu acho que se ele conseguir, de certa forma, colocar isso numa manobra um pouco mais redonda, correndo na borda, com essa força, com essa vontade, com toda essa dedicação que a gente sabe que o Alejo tem, torço para que ele fique muitos anos no tour aí. Acho que é a questão do ajuste do detalhe e nós vamos ver o Alejo quebrando muito aí ainda. Que maneiro, cara. E o Alejo me fez amar ainda mais Haleiwa. Lembro que em 2012 ele fez final lá da Tríplice Coroa de Haleiwa, acabou ficando em 4º lugar, mas, cara, eu acabei me apaixonando ainda mais por aquela onda, porque eu ficava vendo o Alejo com essas rasgadas, cara, super potentes, assim, cara, fiquei louco, vou lá. Lógico que eu nunca cheguei, cara, acho que eu nunca acertei nem parecido. Com certeza não, ainda mais em Haleiwa. Mas meu amor aumentou vendo o Alejo quebrar aquelas direitas lá. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí. Papo super rico de informações. Também time fortíssimo. Eduardo Chalita, que trouxe todo o conhecimento dele, também estava lá na praia. Eu passei 15 dias em Saquarema, mas voltei antes do primeiro dia de competição. Estava realmente cansado e quando começo eu tenho outras coisas para fazer. E foi bom ter sua visão aqui, Chalita. Obrigado, irmão. Obrigado vocês. Foi um prazer, cara, receber o Thiago aí. Prazer falar com vocês sempre. E é isso. Show. Maneiro. Ele quer participar também. Valeu, Everton. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Valeu, Thiagão. Valeu, Everton. Um abraço. Valeu, Matias. Valeu, galera. Chalita, Thiago. Mandar um abraço aí para toda a galera aí também que me apoia. Um abraço para o meu Shaper Zampol aí também, que está sempre trabalhando, né, comigo essa questão que a gente conversou bastante coisa aqui. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo programa. Boa sorte para os brazucas aí. Estamos na torcida.
Boa, valeu, é isso. Deixar um abraço pro Robalinho, como você falou, ele tá pegado, né? Mas tá em Trestos, está no lugar que tem umas ondinhas, mais ou menos, né? Então tá se trabalhando muito, mas deve estar com um tempinho para pegar uma ou outra ali, se conseguir naquele crowd. Mas é isso, valeu, Xalita, valeu, Thiago, valeu, Everton, valeu, galera. Até breve. Um abraço. Valeu, galera.